Irmãos, bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos declarar a soberania do nosso Deus e que Ele está conosco nessa noite escura que nós estamos passando. Vamos cantar, Tu és soberano, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Continuamos nossos estudos em Atos dos Apóstolos. Hoje continuamos o estudo do capítulo 21 de Atos, momento no qual Paulo, já em Jerusalém, nós vimos no domingo passado, no estudo, que Paulo foi retirado do templo e acusado ali de estar profanando o templo. E agora nós vamos continuar essa conversa a respeito de Paulo em Jerusalém. E eu quero, antes de nós lermos o texto, orarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento de conversarmos na palavra que Ele tem para a nossa vida nesse dia. Obrigado, Deus bendito, pelo seu grande amor por nós, pelo seu cuidado, pela sua bênção amorosa que repousa sobre nós todos os dias. Obrigado pela sua palavra, a palavra que o Senhor traz ao nosso coração, palavra de vida, palavra de esperança, palavra de renovo, palavra de verdade, para um tempo tão difícil no qual nós vivemos. Dá-nos, ó Deus, esse privilégio de não apenas aprender mais da Tua palavra, mas acima de tudo nos dá o privilégio de vivê-la no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar, nas nossas atividades mais comezinhas, mas também nos nossos grandes projetos de vida. Que Sua palavra seja, sim, aquela palavra que nos dê sempre o norte, porque nós precisamos da Tua voz hoje e sempre, em Jesus que nós oramos. Amém e amém.
Pois bem, nós vamos então ler capítulo 21 de Atos, a partir do verso 37, e à medida que nós formos lendo o texto, o pastor comentará esse texto que nos traz uma lição muito importante, como reagir diante de uma injustiça. Verso 37, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que há algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Aqui nós temos então o momento em que Paulo foi retirado daquela convulsão, daquele movimento dos judeus que tentavam matá-lo por conta da acusação de que ele tivesse profanado o templo, levando para dentro do templo um grego, um gentil. O Império Romano tinha uma preocupação muito grande com Jerusalém, o pastor já havia dito isso, porque na Judéia várias outras convulsões sociais, vários outros movimentos de rebeldia tinham trazido inúmeros problemas para o Império Romano. E os romanos tinham um cuidado grande com Jerusalém por conta da quantidade de pessoas que se reunia no templo. Uma quantidade de gente que era difícil de controlar. Quer dizer, se você tivesse todas as pessoas do templo começasse uma revolta, você poderia ali ter uma revolta que, começando em Jerusalém, poderia, mais uma vez, produzir uma grande revolta contra o Império Romano em toda a Judéia. Então, bem próximo do templo de Jerusalém, os judeus montaram como que um palácio, um lugar onde os soldados pudessem ficar vigiando o movimento do templo. É por isso que, com rapidez, esses soldados descem dessa fortaleza romana e vão para o templo, para a direção do templo, e retiram Paulo das mãos dessa multidão que procura linchá-lo, que procura matá-lo, e estão levando esse Paulo novamente para a fortaleza romana, uma tentativa possivelmente de não apenas proteger Paulo daquele linchamento, mas saber o que está acontecendo e realizar um julgamento que eles achavam que poderia, era necessário ocorrer. O fato é que nesse trajeto, Paulo então fala com o comandante Lísias que se ele poderia dizer algo para o comandante. E o comandante se espanta porque ele fala em grego. E então ele volta para Paulo e diz assim, você não é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto, como nós vemos no verso 38. Ele se refere a um evento que aconteceu cerca de 3 anos antes em Jerusalém, em que um movimento dos chamados sicários, os homens com adaga, fizeram uma grande revolta e realmente provocaram uma grande confusão. Esses egípcios chamados de sicários receberam esse nome porque eles andavam com uma adaga, por isso o nome sicário, que significa literalmente alguém que porta uma adaga ou porta uma faca. O verso 39 continua dizendo que Paulo respondeu, eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Então Paulo diz, eu não sou o egípcio que provocou a confusão, eu sou judeu, natural da cidade de Tarso, literalmente a principal cidade da Cilícia, e ele pede então ao comandante que lhe permita falar ao povo. O comandante permitiu que Paulo falasse, até porque possivelmente na cabeça do comandante essa palavra de Paulo poderia acalmar os ânimos da multidão. Então Paulo fala, verso 40, obtida a permissão, Paulo em pé na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica dizendo, é interessante que quando Paulo começa a falar, faz sinal para falar, a multidão se cala, porque ela fica surpreendida, obviamente, que aquele que tinha sido retirado pela mão, pelos romanos, retirado daquele possível linchamento,
agora queira falar à multidão. A multidão fica aguardando o que Paulo tem a dizer. E Paulo fala em língua hebraica, né? Literalmente, eu compreendo que Paulo deve ter cumprimentado a multidão em língua hebraica. Ele deve ter feito uma saudação em hebraico. Isso porque no tempo de Jesus não se falava mais o hebraico a não ser nos ciclos religiosos, né? Não se falava o hebraico a não ser no momento do estudo das Escrituras. A língua falada pelos judeus no tempo de Jesus era o aramaico. O aramaico é resultado aí de uma junção, né, do hebraico com o grego. É uma língua que foi sendo misturada e se tornou a língua popular no tempo de Jesus. Quando Paulo fala em hebraico, as pessoas param para ouvir porque entende que quem está falando é alguém que tem um grande conhecimento, alguém que, por conta de falar hebraico, ainda chama mais atenção daquela multidão que há pouco tempo tentava matá-lo. Então, Paulo continua dizendo, né? Isso já estamos agora no verso 1 do capítulo 22. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou. É muito interessante que Paulo, ao cumprimentar a multidão, chama aqueles homens que ouviam, né, de irmãos e pais, mostrando assim essa sensibilidade, né, de Paulo, a sua cortesia, né, de tratar com cuidado aquela multidão que ali estava o ouvindo, a mesma multidão que há pouco estava tentando matá-lo, né? E como o pastor já disse anteriormente, no verso 2 repete o fato, né, de que quando eles ouvem Paulo falar em hebraico, eles ficam com grande silêncio, ficam espantados, né, pelo fato de Paulo demonstrar esse conhecimento de uma língua que era falada apenas pelos doutos religiosos da época de Jesus, da época em que Paulo estava em Jerusalém. O versículo 1 nos diz que ele quer fazer uma defesa. Literalmente a palavra que ele usa em grego é apologia, que é esse discurso em defesa, esse discurso para se defender de alguma acusação. O verso de número 3, eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Então Paulo começa a falar para a multidão quem ele é. Ele vai dizer, eu sou judeu, nasci na Cilícia, na cidade de Tarso, né? Mas eu fui criado aqui em Jerusalém e fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mestre mais eminente da época e líder da escola de Hillel, né, de quem Gamaliel fora discípulo. O que Paulo está dizendo é que não apenas sou um judeu, mas fui criado na escola judaica mais influente. Eu fui educado, ensinado na escola judaica mais importante. Com isso, Paulo está querendo mostrar que a sua identidade judaica e religiosa era incontestável. Ele podia ser acusado de qualquer coisa, ou de qualquer outra situação, mas não podia ser acusado de não ser um judeu e de não ter conhecimento da lei judaica. E ele vai dizer, né, que eu sou zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Ele está dizendo, olha, o mesmo zelo que vocês têm pela palavra de Deus, pela lei de Deus, eu também tenho, porque eu sou também zeloso. É interessante que essa expressão zeloso aparece na Bíblia pela primeira vez, lá em Números, capítulo 25, verso 13, numa referência a Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que diante de uma situação de infidelidade, ele mostra a sua fidelidade, o seu zelo, né? Inclusive com uma agressão, ele atinge, ele agride um infiel para demonstrar o seu zelo. É por isso que essa palavra zelo aqui é usada no sentido daquele que luta com toda a força para defender a verdade, para defender aquilo que é correto. Os fariseus se consideravam os legítimos zelosos,
os genuínos zelosos, aqueles que faziam de tudo para proteger, para defender a lei. E nós já vimos nos evangelhos e já vimos em Atos dos Apóstolos até aqui o quanto esse zelo, né, ultrapassava os limites do amor, chegando à intolerância e à violência. O verso de número 4, perseguia esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Aqui, a partir do verso 4, Paulo começa a falar daquilo que ele fez como zeloso. Como zeloso, ele perseguiu esse caminho. Aqui aparece a expressão, né, que nós já vimos em Atos dos Apóstolos várias vezes, os do caminho, aqueles que são do caminho, referência àqueles que seguiam a Jesus. Era assim que os primeiros discípulos de Jesus foram chamados em Atos, aqueles que são do caminho de Jesus, do caminho dos que seguem a Jesus, né? E Paulo começa então a dizer, olha, pelo meu zelo, eu persegui os do caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Verso 5, disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Nós já vimos esse relato, né? Lá no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, nós estudamos exatamente isso. Paulo que saiu de Jerusalém com a carta dos religiosos para prender, né, os do caminho que estavam em Damasco. E ele está contando essa história, ele está relatando para a multidão em Jerusalém os fatos da sua perseguição aos cristãos e o que acontece com ele nesse processo de perseguição. Verso 5, disto são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Aqui nós temos a narrativa de Paulo a respeito do que ele foi fazer, né? Ele foi lá para trazer para Jerusalém os cristãos para serem punidos. Verso 6, ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui nós temos o que nós já estudamos em Atos capítulo 9, Paulo relatando a sua conversão e mostrando, né, o que aconteceu com ele nesse caminho de Damasco, em que o próprio Senhor, a quem ele perseguia, né, aparece para ele e dizendo, Paulo, por que você me persegue? Paulo vai perseguir os cristãos lá de Damasco. Paulo está perseguindo os do caminho, mas o próprio Senhor do caminho aparece para ele. Quando a igreja de Jesus é perseguida, o próprio Senhor Jesus se sente perseguido. Verso 8, perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Verso 11, tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Verso 14. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Verso 19, eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe
aos gentios. Verso 22, até esse ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Então, nós vimos que Paulo faz o relato, resumido do que aconteceu no seu caminho para Damasco, a sua conversão, o encontro com Ananias, o seu batismo, a sua volta para Jerusalém, a sua saída de Jerusalém, Todos esses fatos que nós já vimos narrados lá no capítulo 9, capítulo 10 de Atos. E Paulo diz, olha, mas Deus me mandou falar essa mensagem que eu recebi, Jesus me mandou falar essa mensagem para os gentios. E quando Paulo fala isso para a multidão fica enfurecida e começam a gritar bem alto, como está no verso 22, fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. O comandante, diz o texto, fica sem saber por que essa multidão está tão furiosa com Paulo, por conta daquilo que ele havia falado, E é por isso que o comandante ordena, então, que Paulo seja levado à fortaleza romana, e que lá ele fosse açoitado e interrogado para saber por que motivo a multidão estava tão furiosa com Paulo. Verso 25, quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ele estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Sabe que aquele homem é cidadão romano. Verso 27, então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu a tenho desde nascença. Verso 29, imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. O que nós percebemos que Paulo, diante da situação do açoite, de ser amarrado e açoitado, ele alega: sou cidadão romano. Nós sabemos que Paulo era romano porque o seu pai era cidadão romano e sua mãe uma judia. Fato é que, ao saber disso, o soldado e o comandante ficam assustados com esse fato, e porque estavam cometendo um atentado contra o direito civil de um romano. Um romano jamais poderia ser amarrado e ser açoitado sem julgamento. É por isso que eles ficam tão assustados com o fato de descobrirem que Paulo era um cidadão romano, judeu e cidadão romano. Só que o comandante não consegue compreender essas questões e ele, na verdade, quer pacificar, ele quer resolver o problema. Veja que a intenção do comandante romano é fazer com que Paulo pudesse se explicar diante da multidão, e agora, mais uma vez, ele chama o sinédrio, chama as autoridades religiosas para tentar fazer uma composição, tentar um acordo, para tentar acabar com essa confusão. Por quê? Porque qualquer confusão ali em Jerusalém era um problema para o Império Romano. Eu percebo que por parte das tentativas do comandante romano, há uma tentativa de resolver o problema de maneira pacífica, sem que tenha que usar a força. E especialmente porque Paulo, sendo romano, ele também não podia resolver a situação de maneira simples, como executá-lo como tinham feito com Jesus, e assim acalmar o ânimo da multidão. Veja que com relação a Jesus, foi assim que Pilatos fez, o Império Romano fez. Para acalmar a multidão, eles levaram Jesus à cruz. Era muito fácil para o Império Romano matar, crucificado, qualquer um que fosse acusado de sedição, ou qualquer um que produzisse qualquer tipo de confusão pública. Mas aqui não, aqui se trata de um cidadão romano. Eles não podem se livrar de Paulo assim tão facilmente. É por isso que eles chamam o sinédrio, para que Paulo pudesse falar ao sinédrio, numa tentativa desse comandante de talvez resolver o problema de maneira pacífica. Essa conversa de Paulo com o sinédrio nós vamos deixar para o próximo domingo.
E agora nós vamos ver aqui que esse texto traz para a nossa vida. Que ensinamentos esse texto traz para o nosso coração. Primeiro, é impressionante que tudo esteja acontecendo com Paulo por conta de uma mentira. Quais sentimentos brotam em seu coração ao perceber tamanha injustiça? Se você se lembra do encontro do domingo passado e agora vendo esses relatos, você deve se lembrar que por conta de uma inferência, por conta de uma mentira, por conta de uma fake news, né? Paulo tinha sido vítima de uma acusação falsa e estava sendo vitimado por violência por conta dessa afirmação falsa. Qual era a afirmação falsa? As pessoas viram na cidade Paulo na companhia de um grego e acharam que Paulo tinha introduzido esse homem grego dentro do templo ou dentro do pátio do templo. Por isso, por conta de uma inferência, por conta de uma mentira, somada a outras mentiras de homens que vieram da região de Éfeso, dizendo que Paulo estava lá pregando contra a lei, contra o templo e contra Moisés. Por conta dessas mentiras, Paulo estava sendo agora não apenas expulso do templo, mas também quase foi vítima, né, de um linchamento ali no pátio do templo. Veja que, diante de uma mentira como essa, Paulo sofrer tamanha violência, a gente fica pensando que absurdo, né? Como uma injustiça dessa pode acontecer? Não é fácil lidar com o fato de que as pessoas sejam vítimas por conta de uma mentira, por conta, né, de uma fake news, né? E sofram tanta acusação e até violência. É interessante que Jesus, no Sermão do Monte, disse que bem-aventurados sois quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós e vos perseguirem. Veja que está se cumprindo em Paulo aquilo que Jesus disse a respeito de nós, seus discípulos, que muitas vezes sofreríamos acusações injustas, sofreríamos até violência de maneira injusta, embora toda violência seja injustificada, né? Mas às vezes sofremos até violência por conta de mentiras. Esses sentimentos que brotam no nosso coração nos mostram que toda injustiça, especialmente aquelas que vêm, né, dessa intolerância que vemos nesse texto, elas não são aceitáveis do ponto de vista das Escrituras. Mas enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo intolerante, nesse mundo cheio de ódio, nesse mundo cheio de inveja, nesse mundo cheio de intriga, nesse mundo cheio de maldade, nesse mundo onde os corações estão inclinados para o mal e não para o bem, muitas vezes o que é verdade será pervertido, né? Aquilo que é verdade passa às vezes ser jogado fora e o lugar da verdade é colocado a mentira, no lugar da paz é colocada a guerra, a violência, no lugar do amor é colocado o ódio. E é por isso que o Evangelho vem para nos resgatar não apenas o nosso coração, para nos mostrar que o nosso coração rebelde, o nosso coração que se volta contra Deus, precisa ser pacificado, mas também vamos enfrentar um mundo que, porque não conhece a paz de Deus, porque não conhece a paz com Deus, porque não tem a paz de Deus, também se volta contra os pacificadores, porque entende que eles são uma negação, que eles são inclusive um atentado à sua própria violência. Veja que incoerência, né? O pacificador começa a ser atacado porque denuncia a violência. O que tem amor passa a ser vítima de ódio porque denuncia o ódio. Aquele que é justo passa a sofrer injustiça porque na sua justiça ele denuncia a injustiça. É sempre assim. Onde a luz chega, revela-se a maldade. O mal, onde a luz chega, sempre revela o que está na escuridão. Segundo aspecto, Paulo fez uma apologia diante dos judeus, demonstrando ser judeu, e impediu ser açoitado, demonstrando ser romano. Paulo não aceitou o sofrimento como um masoquista, nem aceitou o determinismo para justificar a perseguição. Temos tal clareza de que às vezes é preciso calar, mas há momentos que temos que questionar. Eu queria que você prestasse atenção nesse comportamento de Paulo,
É um tema complexo e que o nosso momento aqui não vai permitir que o pastor desenvolva como ele quer e deseja desenvolver esse tema tão complexo que é a soberania de Deus e o determinismo. Né? Como essas coisas não são a mesma coisa e como nós às vezes pensamos que são a mesma coisa. Veja que Paulo, quando estava sofrendo lá na perseguição dos judeus, de maneira injusta, ele não aceita esse sofrimento como algo que ele estava buscando. O masoquista é aquele que quer sofrer para justificar que o seu sofrimento é algo que ele quer. Né? Ou alguns dizem assim, eu estou sofrendo tanto porque Deus assim deseja, como se o sofrimento demonstrasse piedade e santidade. As pessoas não sofrem porque são santas e são justas. Elas podem sofrer porque são santas e são justas. Mas não é o sofrimento que purifica e nem o sofrimento que faz com que qualquer pessoa se torne mais santa ou mais justa. Há sofrimento que é injusto, há sofrimento que é causado de maneira injusta e há sofrimento que se sofre por conta de injustiça praticada. Paulo se levanta para combater, né, essa visão da injustiça que estava cometendo contra ele, da injustiça que ele estava sofrendo, claramente porque não aceita essa visão masoquista da vida. Mas também ele não aceita de maneira alguma o determinismo. Nem no caso da violência por parte dos judeus, nem por conta da eminente violência por parte do Império Romano, Paulo diz, não, eu sou judeu como vocês, zeloso como vocês, mas cheguei por ser zeloso ao conhecimento de Jesus, que é a promessa dada aos judeus. Eu não posso ser punido porque eu cheguei ao conhecimento de Jesus, que me mandou pregar essa palavra para os gentios. E aos romanos, você não pode me açoitar porque eu sou cidadão romano. Paulo entendeu que essas injustiças poderiam ser sanadas, ou podiam ser impedidas, melhor dizendo, pelo simples fato de que a sua voz pudesse ser ouvida. Me ouçam meus argumentos, ouçam a minha defesa, e vão perceber que aquilo que vocês estão fazendo é injusto, não é correto. Há momentos na nossa vida que precisamos aceitar, calar, compreendendo que a situação é uma situação que não pode ser mudada e precisa ser aceitada. Mas há circunstâncias de injustiça que nós precisamos erguer a nossa voz e denunciar. Precisamos erguer a nossa voz e não aceitar. A soberania de Deus não exclui que nós questionemos as coisas erradas, a irresponsabilidade, a violência, a injustiça, as coisas que negam a vontade de Deus, porque Deus é contra todas essas coisas. Né? Essa situação, das vezes, da confusão entre soberania de Deus e determinismo, leva a igreja a defender coisas absurdas, como nesses períodos de pandemia que nós estamos vivendo. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que as pessoas estão morrendo de Covid porque estava escrito que elas morreriam, porque Deus já havia determinado a sua morte. Amados, nós precisamos depois conversar um pouco mais sobre essa questão, não é o momento. Mas essa é um claro equívoco em que se confunde soberania de Deus e determinismo. E essas coisas não são a mesma coisa, de acordo com o ensino das Escrituras. Em terceiro lugar, Paulo ensina-nos que a violência não se combate com violência. Em todos os casos, sua apologia jamais usou de ataque ou afronta. Como em geral agimos quando precisamos nos defender? Eu não quero prosseguir muito com essa conversa, mas eu queria só perguntar para o seu coração, para você que está participando. Quando você se sente injustiçado, quando você se sente vitimado por uma mentira, por uma situação que você se sente injustiçado por algo que alguém falou ou fez, como você reage diante disso? Eu quero convidar você para orarmos. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Seu grande amor por nós, expresso na Tua verdade, que é verdade que sempre nos questiona, sempre nos coloca, ó Deus, o coração sob a perspectiva da Tua graça, a perspectiva da Tua verdade, e por isso coloca o nosso coração sempre desnudo, revelando às vezes a nossa miséria, revelando a nossa pequenez, revelando a nossa incoerência. Faz, ó Deus, que aprendamos na Tua palavra
como viver, mesmo diante das injustiças que sofremos, das perseguições que sofremos, e diante das injustiças, como devemos nos portar, como devemos erguer a nossa voz, diante da inverdade, diante da mentira, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso movimento. Dá-nos sabedoria para sabermos quando calar, mas também nos dá sabedoria, ó Deus, para saber falar. Nos abençoe, Deus, enquanto igreja, os nossos irmãos e irmãs que se encontram agora enlutados, outros que se encontram acamados, mas também pelo nosso país, que vive um momento tão difícil, nosso mundo. Ó Senhor, abençoe essas famílias que estão sendo vitimadas pela Covid, algumas sofrendo tanto por conta, ó Deus, do luto, outras ainda tentando vencer esse mal do vírus. Que a presença gloriosa do Senhor venha sobre cada casa, sobre cada família, trazendo conforto, consolo, trazendo cura, mas trazendo também sobre todos nós, Igreja de Jesus, a compreensão da nossa responsabilidade, como aqueles que amam a vida, como aqueles que preservam a vida, como aqueles que lutam com todas as forças para que a vida jamais seja ceifada, mas que a vida seja preservada e a vida verdadeira seja proclamada. É em Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.